Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma aula de teoria geral do Estado. Muito bom. Vamos dar sequência, né, à nossa aula para que a gente possa ter uma noção. Agora, acompanhando o próprio, como é que chama isso aqui? O plano de ensino, formas de estados, tal, sistema de governo, o regime de governo. Nós vamos ver agora a representação no próprio sistema, né? No próprio sistema de governo. Nós vamos falar basicamente hoje, quer dizer, vamos falar mais coisa, né? Do sistema presidencialista e do sistema parlamentarista. Sistemas esses que eu digo a vocês, hoje, isso aqui é um modelo que precisa ser reformulado, né? Esse sistema de governo, esse regime de governo, ou também chamado sistema de governo, ele, na verdade, ele é uma espécie... Hoje, o que existe, basicamente, é uma miscigenação. Vocês vão perceber que é muito mais fácil a gente analisar o sistema presidencialista porque é o nosso sistema. Então, hoje, você aí que tem, né, seus 19, 20 anos, já está acompanhando política, sabe como é que funciona. Ainda mais agora que você está especialista em... Né? Aliás, todo mundo vai fazer aqui uma faculdade de infectologista, imunologista. Já falei isso aí já, né? Que as pessoas hoje elas estão muito mais... estão sabendo tudo. Né? Tá uma maravilha. Só apagar uma luz aqui, porque eu acho que está muito claro. Pera aí. Calma aí, gente. Nem sei que luz que eu apago aqui. Deixa eu ver. Ficou legal. Vamos lá. Então, hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos conversar sobre isso aí. E muito mais coisas. Né? Basicamente, são 3 regimes, ou também chamados sistemas de governo. Tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que analisar é o chamado sistema diretorial, tá? Sistema diretorial. No que ele consiste, basicamente, né? Opa, peraí, que tampou a minha visão. Aqui é. No que ele consiste, basicamente? Ele consiste em que todo o poder do Estado está concentrado no parlamento, tá? Está sendo concentrado no parlamento. Então vamos lá, para você aí que está anotando, que depois vai querer prestar atenção, eu vou só ditar rapidamente, né, para vocês terem uma ideia. Então vamos lá. É aquele em que todo o poder do Estado, está concentrado no parlamento, vírgula, sendo a função executiva exercida por uma junta governativa, vírgula, que age por delegação, do parlamento, Ponto final. Este sistema
esse sistema vigora na Suíça. Na Suíça. Ponto final na mesma linha. O importante deste sistema é que o poder executivo é totalmente subordinado ao legislativo. Eu diria que esse sistema aqui é um super parlamento. Um super parlamento, né? Haja vista que... Vejam só os senhores e as senhoras. Parlamento manda em tudo. Um braço do parlamento, um apêndice do parlamento seria o executivo, né? Pela separação total de poderes, né? E pela separação e isenção e imparcialidade e harmonia entre os poderes, jamais seria admitida. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Agora vamos falar do sistema parlamentarista. Parlamentarista. Né? Bem, o sistema parlamentarista é o seguinte. Todo mundo já ouviu falar, esse exemplo, não é nem exemplo, né? É de onde veio. É da Inglaterra. Tem outros países, nós vamos citar aqui, né, alguns países que seguem o sistema parlamentarista, mas a Inglaterra tem o parlamentarismo, na verdade, como seu berço. Tá? Nasceu na Inglaterra. Bem, daqui a pouco eu vou passar para vocês as características do parlamentarismo. Mas antes, é até bom para nós entendermos, né, um pouco de história, o porquê que nasceu o parlamentarismo, e aí vocês vão entender que é muito até, chega a ser até, eu diria, não engraçado, mas curioso. Por quê? Veja só, como que nasce a figura do primeiro-ministro, né, do premier, né, e por que parlamentarismo? Parla, todo mundo sabe que é de falar, não é isso? Falar, óbvio, né? Então, vem do latim, né, tal, do italiano, né, parla, amigo, né? O parlamentarismo precisava de alguém para falar. Mas como é que nasceu? Bem, eu sempre coloco essa história aqui, né? Eu sempre gravo porque os reis são as figuras são importantes, né? Que é o rei Guilherme III e a rainha Ana. Guilherme é o nome do meu filho mais novo e Ana é o nome da minha mãe, né? Então, com a morte, né, do rei Guilherme e da rainha Ana, o que aconteceu? Os dois não tinham sucessores. Vai vendo. E aí, quem assume o trono é Jorge I, né? Quem assume o trono era Jorge I. Que nesta época, o que acontecia? A Alemanha, a atual Alemanha, né? Se eu não me engano, era a Prússia, né? A atual Alemanha, o rei Jorge, que era alemão, não falava inglês. Certo? Já pegaram? Já pegaram o que ia acontecer? O Jorge I, puta que tragédia, meu Deus, coitado do Guilherminho, coitado da dona Ana, né? Morreram, tal. E há quem diga, aí já parece, não interessa, né? Que a carruagem caiu num barranco, num desfiladeiro e os dois morreram. Enfim, que os dois morreram. E aí, o que acontece?
o rei Jorge assumiu e precisava de alguém para falar com ele. Só que, cara, o cara não falava inglês. E agora, como é que faz? Certo? Então precisava de alguém, olha só, que falasse com o rei e falasse com o parlamento. Certo? Então nasce uma figura extremamente importante. Quer dizer, nasce uma figura que, com o passar do tempo, começa a perceber que esse cara é muito importante. Ele é a voz do parlamento, porque ele não fala em nome do parlamento, mas o parlamento fala, porra, precisa disso, não sei o que, piriri, pororó, tal. O rei, e o rei mandou todo mundo ir a merda. Então esse cara começa a ter um superpoder. Ele vira um Avenger. Né? E aí, o que acontece? Nasce a figura do primeiro-ministro. Né? Nasce a figura do primeiro-ministro. Tá? O premier, que era o premiado, né? É aquele que tinha por incumbência falar com o rei e falar com o parlamento para tentar, e às vezes não chegava num consenso, e isso faz parte da boa política, total, né, meu? Então, o que acontece? Ficou nesse pé, tá? Assim nasce o parlamentarismo. Bem, histórias à parte, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 características do parlamentarismo, que é para você já emendar, colocar essas 5 características que são importantíssimas, primeiro para você entender e segundo que uma bela pergunta para a prova. Aliás, deixa eu só pegar aqui uma canetinha para já ir apontando as perguntas que eu vou querer, ok? Muito bom. Vamos lá. Primeira característica, divisão orgânica de poderes. Divisão orgânica de poderes. Gente, é muito importante entender que no parlamentarismo nós temos muito bem definido, muito bem delineado essa divisão de poderes, tá? Entre executivo, legislativo e judiciário, tá ok? Muito bom. Segunda característica, repartições no executivo das funções de chefia de Estado e chefia de governo. Dentro do executivo, nós temos essa repartição de funções, tá? O que leva a crer o quê? Que é muito bem delineado que dentro do executivo você vai ter funções, como eu disse, as funções de Estado e a função de governo. Claro, o rei sempre naquela função de Estado, representando o Estado. Pensa na Inglaterra, pensa na rainha e pensa no primeiro-ministro, lá o nosso querido Boris Johnson, né? Que pegou o Covid aí, graças a Deus ficou bem, ficou mal, um tempinho, graças a Deus recuperou, né? Muito bem. Terceira, interdependência entre os poderes executivo e legislativo, principalmente porque o gabinete espelha a maioria parlamentar, tá? Espelha a maioria parlamentar, tá? Isso é muito importante, tá? Por quê? Quando você fala, não é... Vocês perceberam o que eu falei? Interdependência, não dependência, não independência. Interdependência, ou seja, uma relação de dependência, mas ao mesmo tempo de cada um se comunicando entre si, tá? Eu não mando em você, você não manda em mim, mas nós estamos ligados, tá? Isso é muito importante nessa visualização. Tá ok? Muito bom. Quarta característica. Gabinete. O que significa gabinete? Governo.
Chefia de gabinete. Até temos essa expressão até aqui no Brasil, né? Chefia de gabinete. Chefia de governo. Tá bom? Gabinete. Dirigido por um primeiro-ministro. Ah, tá. O chefe do gabinete, né? Daqui a pouco eu vou fazer o paralelo com o presidencialismo. Nós temos aqui, sim, um cara, tá? Vocês vão perceber que eles são muito parecidos os sistemas, os regimes de governo, tá? Muito parecidos. Bem, gabinete dirigido por um primeiro-ministro a quem, em regra, é atribuído a chefia do governo, tá? Vamos trabalhar aqui com dois conceitos. Chefia de gabinete, chefia de governo, chefe de governo e chefe de Estado. No parlamentarismo, essas figuras são extremamente bem distintas. Boris Johnson e Rainha Inglaterra, Rei da Inglaterra. Tudo bem? Beleza? Bem, e o último, queda do gabinete, queda de governo. A pergunta é, como que será que nós vamos imaginar a queda do governo? Como é que cai o primeiro-ministro? A queda era sempre motivada por desconfiança do parlamento. Não é a rainha ou o rei. Esse cara, né, esse primeiro-ministro, ele vem do parlamento. Lembra da rainha Ana e do Guilherme, o Jorge pegando um e o outro? Desculpa, o Jorge assumindo e tendo que ter uma figura? Peraí, quem que é esse cara? Nós somos o parlamento, imagine, né? Imagine nós, o primeiro B, somos o parlamento. Temos que eleger uma pessoa para ir nos representar, enfim, nem questão de representar. Essa figura que vai permear entre a rainha e o parlamento. Então, quem põe, quem tira é o parlamento. Certo? Muito bem, agora você pode até anotar. Não preciso nem falar para você pela influência da Inglaterra na Europa, né? Influência essa que se perdura até hoje, né? Hoje você vê aí um sem número de pessoas que vão de países que dependem da Inglaterra, enfim, a Inglaterra ainda comanda a Europa, né? Bem, esse sistema então não preciso nem falar para você que ele se irradiou por toda a Europa, tá? Então você pode até colocar aí exemplos. Então vamos lá. Bélgica, Alemanha, Espanha, Polônia, Itália. Quem mais? Finlândia e... Falei Suécia? Não, né? A Suécia. Não confundam a monarquia, tá? Você pode ter uma monarquia parlamentarista. Tudo bem. Rei da Espanha, Suécia, Inglaterra. Agora, você não pode ter uma monarquia presidencialista. Vocês vão descobrir daqui a pouco, em segundos, vocês vão descobrir por quê. Porque o próprio presidente da República seria a figura do rei, né? Então vamos lá. Sistema presidencialista. Olha só que interessante. Da mesma forma que nós temos o sistema parlamentarista com berço na Europa, né, com berço na Europa, irradiantes por toda a Europa, tendo como berço a Inglaterra e irradiantes por toda a Europa, nós temos, adivinha o quê? O presidencialismo, tendo como origem nos Estados Unidos, né? A origem dele é norte-americana,
tá ok? Norte-americana. Só que aqui, dentro dos ideais de dos direitos civis, né, dos Estados Unidos, e, enfim, toda uma gama de conquistas democráticas, ficou estabelecido que o quê? Que no presidencialismo, o presidente da República, que seria o equivalente ao rei, seria eleito, tá? Então vamos lá, comigo agora, características do presidencialismo, certo? 1, 2, 3, 4 características. Vamos lá. Fica fácil, o presidencialismo é muito mais fácil. Chefe de Estado e chefe de governo concentra-se na mão de uma pessoa. Chefia de Estado e chefia de governo se concentram na mão de uma pessoa, o presidente da República. Não há um primeiro-ministro, certo? Na verdade, no presidencialismo, nós temos a figura do ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil, se o sistema fosse parlamentarista, seria um primeiro-ministro. Tá? Mas não é, óbvio. Ele é ministro da Casa Civil. Ponto. Tá? Ponto. Não temos aqui nenhum tipo de aproximação. Mas seria o correspondente. Tá? Chefia de Estado e chefia de governo concentradas nas mãos de uma pessoa só, que é o presidente da República. Segunda característica. O presidente é eleito por mandato com T de tatu, tá? Mandato determinado. Ou seja, uma das bases do presidencialismo é a alternância do poder. A rainha Inglaterra, por exemplo, né? Quando que ela estava na Inglaterra? Com o Big Bang. Isso, há 13,7 bilhões de anos atrás a rainha já estava lá. Né? Se eu não me engano, foram 7 presidentes norte-americanos que foram pedir bênção para ela, se eu não me engano. Tá? Me corrija se eu estiver errado. Né? 7 presidentes norte-americanos. Acho que é para mais, hein? Enfim. Mandato determinado. Não respondendo ordinariamente perante o poder legislativo. Ordinariamente. Por quê? Porque nós temos os chamados crimes de responsabilidade do presidente da República. Nós temos aqui uma possibilidade da Câmara, do Congresso Nacional, aprovar algo que ele estará impedido de prosseguir no mandato, que chama-se, exato, impeachment. Ok? O impeachment é, por isso que eu coloquei ordinariamente, né? Porque extraordinariamente você pode ter aí um impeachment. Falando em impeachment, quer ver? Uma aluna, eu creio que seja do primeiro, se não for, a pergunta se encaixou totalmente no que nós estamos vendo agora, né? Não vou falar que é aluno, de repente ela pode ficar de repente você pode ficar até meio aí, a pessoa pode ficar sem graça e tal, né? Bem, vamos lá. A pergunta era a seguinte, quer ver? Dá para responder já. Quer ver? Basicamente ela pergunta assim, ela faz algumas ponderações dos acontecimentos políticos atuais, tá? Como é o processo, como funciona e em qual momento pode ser realizado o impeachment? Bem, não seria o momento para nós falarmos aqui agora, mas estamos falando de presidencialismo. Então eu acho que a pergunta, aliás, o impeachment vocês verão em momento próprio, em direito constitucional. Lá quando estudarem o Poder Executivo, né, a partir dos artigos
77 seguintes da Constituição Federal, vocês verão. Mas só para dar uma palhinha, lógico, para não deixar aí o aluno ou a aluna, não vou falar aqui, para não ter problema, é o seguinte: o impeachment ele ocorrerá quando houver uma manifestação do Congresso Nacional, existe um quórum para isso, de aprovação para que o presidente seja julgado pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. Por isso que ordinariamente ele não responde para o Congresso, mas extraordinariamente sim. Professor, mas em qual hipótese? Crimes de responsabilidade, que está previsto no artigo 84 da Constituição Federal, tá? Dentre, óbvio, desvio de dinheiro, corrupção, tá? Enfim, toda essa uma gama, o mal mandatário, né? Ele tem um mandato, então ele pega, se ele exercer um mau mandato, e assim o Congresso entender que sim, ele é retirado. Eu, na minha pouca experiência que tenho de vida, jovem, né, que sou, já vi 2, né? Não é legal, viu? Não é legal. Eu vejo sair da boca de alguns, não, mas o fulano tem que ter um impeachment, tá? Impeachment é algo ruim. Impeachment é algo gravoso, horroroso para o país, tá? Então eu não quero aqui comentar, porque por mais que você esteja, o cara esteja fazendo um monte de bobagem, ou a mulher esteja fazendo um monte de bobagem, não é caso para impeachment. O impeachment é muito grave, tá? Muito grave. Qualquer dia, quando nós voltarmos aí a conversarmos de forma presencial, eu vou tecer os meus comentários sobre os 2 impeachments que ocorreram e aí essa onda toda que estão falando aí de impeachment. Não é bom. Não é bom. Se você conversar com qualquer cientista político mediano, ele vai falar que não é bom. Não, o impeachment não é bom. Tá? Muito bom. Veja só. Então, fazendo esse break, né, aí com o impeachment, espero ter respondido aí mais ou menos a pergunta. Tá? Não é objeto, mas é uma boa pergunta. Tá? Fiquei contente, porque é muito bom ver os alunos interessados no que é o impeachment, no atual contexto político. Muito bom o nosso aluno estar politizado, estar de acordo. Se ele é a favor ou é contra, faz parte da democracia, tá? Hoje em dia parece que você não pode nem falar que você é contra ou a favor. Vocês estão percebendo aqui, né, que eu não falo nada, né? Porque, de repente, quem me odeia começa a me amar, quem me ama começa a me odiar. Então, prefiro ficar aí no 0 a 0, tá? Ok, já falei. Terceira característica do presidencialismo. O presidente possui ampla liberdade para a formação do seu ministério, auxiliares do governo. Perfeito. Ele entra e monta o teu time, monta o seu ministério. Tá? Isso aí nós que somos jovens, né? Acabamos de ver aí o ingresso do atual presidente, vimos ele formar aí o seu ministério, piriri, pororó. Isso o presidente tem ampla liberdade para fazê-lo, tá? Quarta e última característica, já falei, só vou ponderar. Só é compatível na república, sendo inviável nas monarquias. Não dá, né? Imagine, tem a figura do rei e o presidente da república, né? Vai dar ferrou. Tá ok? Muito bom. Então fechamos aqui o presidencialismo. Retorno, né, no segundo módulo, continuando a matéria. Ok?